Lá. Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o texto de hoje. Quem conhece esse salmo? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Vamos ler todo mundo junto? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Então é o salmo conhecido. Quem já leu o Salmo 23? Muitas vezes você vai numa casa, está lá aberto, né? A Bíblia no Salmo 23. Até fica a página amarela e as outras tudo branquinho. O outro também é conhecido. Qual outro salmo? 91. Quem já não chegou numa casa, está lá o Salmo 91. Ou muitas vezes um outro. Qual que é o outro que o pessoal usa muito? Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes. Ok? Mas amém, quando a gente fala sobre o Senhor é o meu pastor, né, e nada me faltará, hoje nós vamos olhar para o Salmo então 23, e esta é uma passagem favorita de muitos. Incontáveis números de pessoas ao longo de muitas gerações encontraram esperança nele em tempos de grande medo e pânico. Então não é só a nossa geração que já encontrou força e graça no Salmo 23, mas muitas gerações antes de nós, diante das crises, né? Imagina na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, nos conflitos, muitas pessoas nas doenças, nas pandemias da vida, o que acontece? Realmente encontraram no Salmo 23 essa força e essa graça. O presidente George Bush citou esta passagem quando se dirigiu à nação no Salão Oval no dia dos ataques de 11 de setembro. Quem lembra de 11 de setembro? Então, quando aconteceu o quê? Os aviões, o terrorismo que abalou na época ali os Estados Unidos e o mundo inteiro, vendo as torres gêmeas, né, sendo atacadas, atingidas, caindo. E quando então na época o presidente George Bush chegou diante da nação no Salão Oval, ele cita o Salmo 23. Olha só. E no Salmo 23, Davi fala muito pessoalmente de Deus. Ele afirma que o Senhor é o seu pastor. Ok? Ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Davi disse que Deus é o seu pastor, e porque podemos dizer o mesmo hoje? Por que nós podemos dizer hoje que Deus, o Senhor, é o nosso pastor? Então é a mesma possibilidade que Davi teve, nós também temos a oportunidade de dizer que o Senhor é o meu pastor. Amém? Vamos dizer todo mundo junto? O Senhor é o meu pastor. Primeiro, então, por que podemos dizer que o Senhor é o nosso pastor? O Senhor é meu pastor porque me conhece. Diga comigo, me conhece. Olha então o Salmo 23, né? Quando nós falamos o Senhor é o meu pastor, então ele me conhece. Davi começa o Salmo 23 dizendo: o Senhor é meu pastor. Esta declaração realmente abalou os leitores dos tempos bíblicos, porque a tentação no antigo Israel era falar apenas sobre o nosso Deus. Lá em Deuteronômio 6,4 fala assim: o Senhor nosso Deus. Então o Velho Testamento sempre as pessoas diziam: o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus. E de repente chega Davi e fala: o Senhor é o meu pastor, ou seja, ele me conhece. Então também é o Deus dos indivíduos.
Deus é Deus do indivíduo, de cada um de nós. Ele conhece o nosso coração. Esta é a outra razão pela qual Jesus lhe contou a parábola sobre a ovelha perdida. Lucas 15, do 3 ao 7. A Bíblia fala que tinha 100 ovelhas e o pastor se deparou com uma que estava perdida. E o que ele deixa? As 99 no aprisco e vai atrás da perdida. Você vê que ele não vê o coletivo, ele vê individual. Então, mostrando para nós que o Senhor nos vê, cada um de nós, como indivíduo, ou seja, Ele nos conhece. Esta é a outra razão pela qual Jesus lhe contou a parábola. Um único rebanho pode ter apenas 10 animais, ou até centena deles. Um bom pastor conhece todas as ovelhas do rebanho, independente de quão grande seja o número. João 10, do 2 ao 4. Hoje a Elka veio, sempre vem com as filhas, e uma não está ali. Eu falei, está faltando uma. Então o pastor, ele sabe quando um falta, quando não está, alguma coisa aconteceu. E é claro que a gente, quando falta, o que a gente faz? O que o pastor faz aqui quando alguém falta? Ele liga. Hoje a Toninha, eu falei, Toninha, não tem seu telefone ainda, dá o telefone, entendeu? Então, quer dizer, a gente procura para saber como é que está, como é que não está. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. João 10, do 2 ao 4, falando, de Jesus como o nosso pastor. Ele não só sabe, mas se importa. Diga comigo, ele não só sabe, mas ele se importa. Que gostoso é saber que temos um Deus que se importa conosco. E olha que você acha que Deus não tem muita coisa para fazer? Deus tem muita coisa. Imagina o universo todo para cuidar, né? E quanta gente orando por Ele individualmente. E Ele atende cada um individualmente. Dá para imaginar? Eu, como pastor, chega um aqui que eu não dou conta. Muitas vezes, como um monte de gente quer falar comigo ao mesmo tempo, eu não dou conta. Agora imagina Deus, todo mundo falando com Ele ao mesmo tempo. E Ele está ali, sempre ouvindo, atendendo, sustentando. Então Ele não só sabe, mas se importa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Ele se importou. Ele deu o seu único Filho para morrer por mim e por você. Então, como pastor, o meu pastor, Ele me conhece e Ele se importa comigo. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Ele se importa. A segunda coisa, o Senhor é meu pastor porque Ele me provê. Diga comigo, provê. Deus é aquele que provê. Olha o Salmo 23, do 1 ao 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então as ovelhas, obviamente, não podem expressar suas necessidades. No entanto, o pastor naturalmente conhece a necessidade de cada animal do rebanho. Então o que acontece? A gente costuma dizer o seguinte: dá alimento para a ovelha, ela vai ter leite, ela vai ter lã, e ela vai ficar forte. Então, nada mais do que a palavra de Deus, hoje é o nosso alimento. Por isso que a Igreja Batista Eulance prioriza o quê? A palavra que nos sustenta, porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Deus é aquele que provê para nós aquilo que nós precisamos. Da mesma forma, a Bíblia diz que não temos que orar longas orações como os pagãos fazem, porque Deus, nosso Criador, está ciente de nossas necessidades, mesmo antes de pedirmos a Ele. Muitas vezes, quando a gente olha para o passado, que muitas vezes a gente ficava lá no rosário, ou muitas vezes no terço, e ficava. O que a Bíblia fala? Que não é por muitas orações, mas que seja uma oração sincera. Não é pelas orações repetidas que Deus vai ouvir.
Não é verdade? Que nem o papagaio, como a maritaca que fica lá repetindo. Não, eu tenho que chegar diante de Deus com o meu coração sincero. Eu posso até pedir mais do que uma vez. Pedir, dar-se-vos-á. Mas eu tenho que ser sincero naquilo. Não pode ser algo automático. Muitas vezes de tradição que isso me faz orar. Não. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 6, do 7 ao 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Quem que é o gentio? Aqueles que não são cristãos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Que nem a oração do Pai Nosso, que foi Jesus quem ensinou. Eu posso até fazer uma oração, mas eu não posso ficar toda hora, Pai Nosso está no céu, Pai Nosso está no céu, Pai Nosso está no céu. Que nem aquela vitrola que antigamente, furava. Não, o que Deus quer ouvir é a nossa sinceridade, é o nosso choro, entendeu? Deus, olha o que está passando, Senhor, ser sincero. A nossa confissão dos nossos pecados, porque Deus, Ele conhece até os nossas falhas, os nossos erros. Então nós temos que ser sinceros diante dEle. E o terceiro, o Senhor é meu pastor porque me restaura. Diga comigo, restaura. Qual é o primeiro? Vamos ver se está prestando atenção. Me conhece. Segundo, me provê. O Senhor é o meu pastor, porque realmente nada me faltará. Ele provê. E agora, Ele me restaura. Olha o que nós temos aqui. E é uma curiosidade que confesso a você que eu não sabia dessa questão da ovelha. Restaura-me o vigor. Salmo 23, 3. Refrigera minha alma. E existem muitas características que diferenciam as ovelhas de outros animais. São criaturas burras. Olha só. Nós não somos, viu? Somos inteligentes. Mas aqui no contexto, falando sobre a questão das ovelhas, elas são burras. Por quê? Inocentes, incapazes de se defender. Diferente do bode. Enquanto você vê uns bodes aí, o camarada está lá cuidando, com todo amor, vem o bode por detrás e pei, né? Quem já viu? Quem já cuidou de bode aqui? O bode você fica olhando, cuidado, ele tinha, né? O Rogério já passou por isso, mas ainda bem que aquela era mansinha, né? Então voltando, são criaturas burras, inocentes, incapazes de se defender. Para adicionar a isso, ao contrário dos cães ou outros animais domésticos, as ovelhas que caem de costa, que nem essa aqui, ó, não pode se levantar. Tá vendo? Não pode se levantar a menos que alguém as role e as ajude a ficar de pé, porque ela está cheia de lã. Quando ela cai, ela não consegue. Então o pastor também tinha que ficar olhando, entendeu? Restaurar. Peraí, que se ela ficar daquele jeito, ela vai morrer. Então tem que ir lá levantar a ovelha. Então o destino de uma ovelha caindo de costa é determinado por muitos fatores. Os mais comuns são causas naturais, que ela pode cair, como também desidratação e fome, assim como abutres, hienas e cães selvagens, que chega perto dela, ela na fuga talvez desequilibra. Portanto, um pastor bem informado frequentemente examina seu rebanho em busca de animais caídos e corre para ajudá-los. Então aqui também não é diferente, né? A gente como pastor vê um que está lá fraco, o outro que está doente, o outro que está precisando, a gente vai lá e traz uma palavra e ora, intercede. Então, se encontrar algum, caso o bando seja muito grande, ele observa o céu em busca de abutres, porque muitas vezes, quando tem muita ovelha, então tem os abutres. Então o pastor está sempre olhando, ele está sempre cuidando, e assim é Deus. Deus é aquele que realmente, primeiramente, Ele nos conhece. Segundo, provê. Terceiro, restaura. E agora o quarto. O Senhor é meu pastor porque me guia. Diga comigo, me guia. Olha lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Ele nos guia. Eu creio que Ele guiou você aqui hoje. Quantos tiveram aí vontade de ficar na cama, sim ou não? Ah, tá tão gostoso, aquele travesseiro, aquele
aquele cobertor. Mas aí o Espírito Santo, Jesus, vai, te ajudo, vamos embora. Né? Você vai vencer. E aí, graças a Deus vocês estão aqui, porque o Senhor te guiou. Como o nosso irmão Rogério vem lá de Votuporanga, ó, Deus guiando. Deus, se você é longe, imagina Ele que vem longe. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem nos guiado. Voltando aqui, ó, Salmo 23, parte 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Um pastor sabe exatamente onde estão os melhores campos de alimentação e leva as suas ovelhas para esses lugares. Neste versículo, Davi diz o mesmo sobre Deus, porque Deus o dirigiu por caminhos de retidão durante o seu reinado e o capacitou a vencer grandes batalhas contra os inimigos da nação que ele governava. Então Davi foi um exemplo de superação. Teve as quedas? Teve, mas quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. A gente for olhar para nós também, tantos tropeção a gente já deu, não é verdade? Mas Deus não desistiu de nós, Deus não desiste da gente. O amor dele, a misericórdia dele, que dura de geração em geração, amém? Que nos sustenta. Então verdadeiramente o Senhor é aquele que nos guia. E agora, nós temos mais um aí: o Senhor é meu pastor porque me protege. Diga comigo, me protege. Deus tem protegido você? Olha o testemunho do irmão Rogério, né? Olha lá, glória a Deus, venceu um câncer. Essa semana também a Andréia veio aqui com o filho, superação do câncer. A Beth, esse dia dando testemunho, tinha hepatite C, foi curada, teve que fazer todo o procedimento, está curada. O André esse dia está dando testemunho do caminhão que estourou o pneu lotado. Imagina você segurar um caminhão, entendeu, na rodovia. E está aí, ó, glória ao Senhor. E quando a gente olha a nossa irmã também, a Edna, que superou aí o câncer, como nós vemos outros irmãos que também superaram situações, glória a Deus, quanto livramento, quanto cuidado do Senhor, porque Ele nos protege. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A morte seguiu Davi em todos os lugares, sim ou não? Saul em todos os momentos quis matá-lo, os filisteus queriam matá-lo, há tantas situações, a própria família, muitas vezes situações que aconteceu, pessoas perto dele, o próprio filho lá na frente tenta matá-lo, Absalão. Olha só quanta coisa. Mas ele é aquele que diz: o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor me protege. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Em Keila, lá em 1 Samuel capítulo 23, quem já leu essa passagem? Se não, fica de você ler tarefa. Keila, pastor nem sabia que tinha isso na Bíblia, tá vendo? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ler a Bíblia. Diga comigo, Keila. Mas tá vendo? Muitas pessoas, mulheres, recebem o nome de Keila, não tem? Já conheceu alguma Keila por aí? Tá? Então Keila, os filisteus fugiram diante dele. Em seguida Davi teve que correr para salvar a sua própria vida. Você vai ver nessa passagem que Davi ora a Deus dizendo o seguinte: Senhor, é para eu ir lá em Keila e lutar contra os filisteus? E aí Deus falou: pode ir. E ele vai, ele vence os filisteus ali. Só que quando Saul descobre que o próprio Davi estava em Keila, o que a Bíblia fala? Que agora Saul vai contra Davi ali em Keila. E aí ele ora novamente: Deus, se Saul vir, esse povo aqui de Keila vai me entregar para Saul? E Deus falou: vai. Você viu como é que tem que orar? O que Davi fez então? Opa, vou embora. Porque se eu ficar aqui, esse povo que eu ajudei aqui, que eu socorri, vai me entregar, então vou embora. E onde ele vai? Então você vê, ele vai socorrer, ele acaba sendo bênção, mas depois ele tem que fugir, porque senão seria morto. E uma coisa interessante, isso daqui, ó, muito legal. Aqui inclusive eu fiz um print
naquilo que nós pegamos lá, Israel com a Aline. Alguém já acompanha Israel com a Aline? Vale a pena, se você não acompanhar, vale a pena você acompanhar. Lá no YouTube, Israel com a Aline. É a arqueologia de Israel, é história concreta. Tem muita coisa boa. Entra lá e curte. Israel com a Aline, você que está nos assistindo também. Tem muita coisa boa. E ela então, porque ela é, inclusive, judia, ela é de Israel, mas ela fala muito bem português. Então ela faz todo o processo na nossa língua. Então fica mais fácil de entender. E aqui, ó, para quem não sabe, aqui é o Domo da Rocha, a Mesquita de Omar. Aqui nós temos em cima ouro maciço. Quando Israel voltou a ser nação em 1948, a cidade de Jerusalém foi dividida em três partes: muçulmanos, judeus e cristãos. Então cada um tem que respeitar o seu pedaço ali. E bem essa parte aqui ficou para os muçulmanos. E não pode mexer, senão vira uma caixa de abelha. Porque os muçulmanos, eles entendem que desse local aqui que também Maomé subiu ao céu. Ok? Então, que é o profeta dos muçulmanos. E o que acontece? Aqui hoje, essa mesquita de Omar, o que tem dentro dela? Uma rocha, só que ninguém pode entrar lá, nem os judeus não podem entrar. Só os muçulmanos, você vê que só pode ver por fora. Mas a gente sabe porque a Aline conseguiu, né, lá tal, como arqueóloga tal, historiadora. E ela então colocou, e o que tem ali? Sabe quando Deus chega para Isaac e fala assim, para Abraão, Abraão, você vai pegar o seu filho, você vai sacrificar o seu filho no Monte Moriá? Lembra dessa parte? Abraão foi, levou Isaac para sacrificar. E quando ele colocou sobre o Monte Moriá e foi para sacrificar, o que ele ouviu? Do anjo: não precisa mais, porque Deus estava te provando. E fez com que o quê? Um cordeiro que estava enroscado lá fosse sacrificado no lugar de Isaac. Aqui é o Monte Moriá, ok? Esse monte aqui, ó. Aqui é o Monte Moriá. Do outro lado, possivelmente, do outro lado você vai ver o Muro das Lamentações, que tem lá, porque os judeus vão fazer as orações. E aqui era o templo de Salomão. Aqui que tinha a Arca da Aliança, em cima dessa pedra, ok? Onde Isaac não foi sacrificado, só foi colocado lá. E ali foi construído o templo de Salomão, e foi destruído. E possivelmente é aqui que vai ser construído o terceiro templo, para quando o anticristo vier, e ele vai se assentar e dizer que é Deus. Tudo profético. Mas o que acontece? Mas é aqui também que Jesus vai vir no final. Nós pregamos esses dias sobre o Armagedon. No final da grande tribulação, depois dos 7 anos, Jesus virá. E Jesus, segundo a palavra de Deus, vai entrar por essa porta que foi fechada, e fizeram um cemitério aqui, ó. Aqui é um cemitério, porque eles entendem que, como Jesus é judeu, ele não poderia passar aonde tinha mortos. Então fizeram um cemitério, fecharam a porta para impedir. Você acha que Jesus vai deixar de entrar aí? Porque tem uma profecia que nós falamos, inclusive se você não assistiu, assista, sobre o Armagedon, preguei semana passada, que essa profecia realmente tinha uma outra parte, fecharam, mas esqueceram que tinha uma outra profecia, que essa porta seria fechada e somente seria aberta quando o Cristo viesse. Então Jesus, quando ele vier, ele vai entrar por essa porta, e os mortos, pastor, ele vai ressuscitar todos. Ele é o Senhor, amém? Dos vivos e dos mortos. Então ele é fiel. E aqui, ó, por que eu quis trazer isso aqui para você? Tá vendo? Aqui, ó, então aqui era o templo, ok? De Salomão. Aqui possivelmente, se não me engano, por esse lado era o palácio de Davi. E aqui, ó, você vê que é uma montanha, né? Monte Moriá. Então aqui tem um vale.
E esse vale aqui, mesmo durante o dia, ele pega pouco sol. E aqui você vê um cemitério, aqui também você vê cemitério. Se não me engano, aqui esse é o túmulo de Absalão. Então você vai ver que tem um vale. E esse vale era chamado o quê? Vale da sombra da morte. Além de ser escuro, tinha muitos mortos enterrados lá. E tem até hoje. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tem pessoas que têm medo de passar no cemitério. Sim ou não? Meia-noite, meu Deus, eu vou passar em frente ao cemitério não. Aí você vê gente morando, né? Tem pessoas que moram do lado do cemitério. O fundo é o cemitério, e mora lá. Por quê? Porque nós temos que entender, irmãos, é o Senhor que nos guarda, é Ele que nos protege. Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande, né? Quando Deus guiou Davi ao trono, Ele realmente o guiou pelo vale da sombra da morte. Deus fechou a sepultura muitas vezes de Davi e fez com que ele chegasse até ali o palácio e se tornou rei. Como um pastor conduz seu rebanho a pastos verdes sobre o vale da morte, e a mão de libertação de Deus estava sobre ele mesmo no vale da morte. O Senhor estava com Davi. Deus está comigo e com você hoje. Aleluia, porque o Senhor é aquele que nos protege. E além do mais, aqui faltou mais um pedacinho. Os problemas não estão ausentes na vida. Há certas estações, no entanto, que nossa própria existência está ameaçada. Sim ou não? Quantos que passaram aí pela Covid e muitas vezes foram até entubados e pensaram, vou morrer, e venceram. Outros não, foram. Mas e quantos que não é a Covid ou é outras situações, que nem o nosso irmão, né, que operou tal, o câncer, que olhando, o médico falou, vai morrer. O médico falou, vai morrer. Mas o Senhor falou, opa, não vai morrer ainda não. Espera mais um pouquinho, tem muita coisa para fazer. Glória a Deus, porque o Senhor é aquele que nos protege. E o Senhor é meu pastor porque me conforta. Diga comigo, me conforta. Olha agora, Salmo 23, 4, tua vara e teu cajado me consolam. O pastor tem aquela vara lá, tá vendo aquela vara? É o cajado. A vara e o cajado referem-se a um único instrumento. Além de ser um símbolo da sua autoridade sobre a ovelha, ok? Primeiro, para combater animais como leões, leopardos, ursos, hienas, lobos, que geralmente procuram atacar as ovelhas. Então, irmãos, na época, para se cuidar das ovelhas, não tinha revólver, não tinha espingarda. Então o único jeito era o camarada usar a funda, que nem Davi, né? Usava a funda, até ele lutou contra o gigante Golias, ok? Com a pedrinha, venceu, no poder de Deus. E agora, também se deparava com leões. O próprio Davi disse, quando ele foi lutar com o gigante Golias, olha, estava lá um dia cuidando das ovelhas, veio um urso, e eu matei o urso. Veio o leão, e eu matei o leão. Agora você imagina, você que já foi no zoológico, quem já foi no zoológico aqui? Ou quem viu o leão aí, muitas vezes na internet da vida, leão, um urso, começou a lutar com leão, com urso. E aí o que nós observamos? Esse cajado é para tentar se defender, não sei como é que eles faziam, mas tentava. E procurava atacar as ovelhas. Em segundo lugar, a parte do cajado foi usada para pegar, olha aí, ó, essa parte aqui, ó, para pegar delicadamente as ovelhas que tendem a fugir pelas pernas. Então ela pegava ali pela perna, a ovelha está tentando fugir, pegava o cajado e puxava, ou pelo pescoço, colocava no pescoço e adicioná-las de volta ao rebanho, puxava ela para o rebanho. Terceiro, era usado para examinar as ovelhas. Então o cajado, você examinava as ovelhas, porque a lã da ovelha é muito grossa. Então ele pegava o próprio cajado para examinar as ovelhas, e o pastor usa a vara para puxar a lã da ovelha de sua pele, para verificar erupções cutâneas, feridas ou defeitos. Então por isso que ele nos conforta. Diga comigo, ele nos conforta. Que gostoso, mas está fraco. Fala, ele nos conforta. Cutuca o seu irmão aí, ó. Ele nos conforta. Tem alguém dormindo aí? Tem não, né? Tem ninguém dormindo aí não, né? É isso aí, em nome de Jesus, ele nos conforta.
E agora, sétimo, o Senhor é meu pastor porque me exalta. Diga comigo, me exalta. Então o Senhor, Ele me exalta. Salmo 23, 5 e 6. Prepara uma mesa perante mim. Essa parte é boa, né? Perante mim, na presença de quem? Dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, porque é o Senhor que me exalta, mas é o Senhor também que unge a minha cabeça com óleo. Olha aqui, o próprio pastor ungindo a cabeça da ovelha com óleo. Muitas vezes as ovelhas ficam com a cabeça presa em arbustos e morrem tentando se desembaraçar. E há moscas horríveis que gostam de atormentar as ovelhas, colocando ovos em suas narinas, que depois se tornam vermes e levam as ovelhas a bater suas cabeças contra as rochas, até provocando a própria morte delas. Às vezes até a morte. Seus ouvidos e olhos também são suscetíveis ao tormento dos insetos. Então o pastor unge toda a cabeça da ovelha com óleo, assim a ovelha consegue ter paz. Ele unge a cabeça, impedindo então que as moscas, que os vermes, ou seja, depositem larvas ali e não venha tirar a paz da ovelha. Então hoje, o que nós aprendemos aqui? Esse óleo forma uma barreira de proteção contra o mal que tenta destruí-la. Hoje o Senhor está aqui com o óleo do Espírito Santo, e Ele está aqui para ungir a minha cabeça, a tua cabeça com este óleo, para que o mal que tenta entrar, muitas vezes na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus não penetre, e a palavra de Deus vem nos brindar e nos proteger deste mal, em nome de Jesus. Este versículo descreve o que? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então esse versículo descreve a fidelidade do Senhor a seus filhos, mesmo em tempos de grandes tempestades. Quinta-feira eu preguei sobre as 3 tempestades. Quem assistiu a este culto? Se você não assistiu, assiste, tem coisa boa lá, as 3 tempestades. E agora na vida de Davi nunca faltaram pessoas que o invejavam. Será que na sua vida também tem alguém que inveja você? Na minha vida, como pastor? Claro que tem. De Jesus, que é Jesus, invejaram ele, entendeu? Tiveram ciúmes. Agora eu não sou melhor que Jesus. Agora na vida de Davi nunca faltaram pessoas que o invejavam e desejavam a sua queda e morte com tanto fervor. Olha o exemplo, o rei Saul, 1 Samuel 18, do 7 ao 10. As mulheres se alegravam e cantando alternamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi acaba de vencer o gigante Golias. E as mulheres ficam todas felizes, cantando e dizendo: olha, Davi venceu 1000, mas o Saul venceu 1000, mas Davi venceu milhares. Porém a Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus. Por que da parte de Deus? Porque quando você dá lugar, Deus permite. A Bíblia fala: não dê lugar ao diabo. Se você dá, Deus quer que você seja possuído pelo mal? Não, mas você dá lugar e Ele vai permitir. Então da parte de Deus, ou seja, permissão de Deus, se apossou de Saul, que era rei, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Pensou? Davi lá estava tocando aquela harpa para sair o espírito mal que estava em Saul. Daqui a pouco Saul pega ali a lança e lança contra Davi. Davi se defendeu, daqui a pouco ele pega de novo e lança. Inveja, irmãos.
porque ele não queria que Davi viesse a tomar o seu lugar, e isso não estava no coração de Davi. Deus só permitiu porque Saul foi rejeitado por Deus, porque não obedeceu ao Senhor. Pessoas que pertenciam ao seu círculo íntimo, 1 Crônicas 27:33. E Aitofel era o conselheiro do rei, e Uzai, o arquita, era companheiro do rei. 2 Samuel 15:31. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura o conselho de Aitofel. Então, aquela pessoa que estava do lado de Davi, o Aitofel era conselheiro dele. E agora, quando Absalão, seu filho, quer tomar o trono de Davi, Aitofel dá conselhos para Absalão. E aí Davi ora: Senhor, faça com que os conselhos que ele der, transformem em loucura, que não seja algo que realmente seja concretizado. E o seu próprio filho Absalão, 2 Samuel 16:11, disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Irmão, já pensou o seu próprio filho querer te matar? A pessoa criando Pedro aí, lindinho, maravilhoso e tal, e lá na frente. Agora, será que Davi passou por luta? Será que ele passou por inveja? Saul, que seria o seu próprio sogro, porque ele casou com Mical, entendeu? Tentou matar ele várias vezes. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que quanto mais ainda existe benjamita, deixar que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Então Davi era um guerreiro habilidoso, um rei que conquistou os corações de seu povo, um homem poderoso, chamado e ungido por Deus. No entanto, ele não procurou retaliar ou engajar seus inimigos em sua própria força. Isso ficou evidente em sua batalha contra Golias. Olha o que ele diz aqui, você vem a mim contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Então Davi, ele não procurava vingança, ele ia em nome do Senhor. E no nome do Senhor Deus ia com ele. E agora nós observamos que ele nunca procurou vingar os seus inimigos, o que ficou evidente em sua reação à maldade de Saul. Saul teve a oportunidade de ser morto por Davi, mas Davi falou: eu não toco no ungido de Deus. O ungido de Deus, ainda que Saul foi rejeitado, mas Davi falou: eu não toco no ungido de Deus. Ele acreditava que a batalha e a vingança pertenciam a quem? A Deus. Então 1 Samuel 17:47, Romanos 12:19, ao fazer isso, ele esperou no Senhor. Irmãos, a vingança pertence a Deus. Não tente fazer a vingança com as suas próprias mãos. Deus pertence à vingança, e é isso que a gente precisa aprender. Olha aqui, Romanos 12:19, vamos ler todo mundo junto? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dar lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Infelizmente, é aqui que a maioria de nós erramos. O Senhor não pode nos exaltar, honrar-nos diante dos nossos inimigos, ou garantir provisão transbordantes em tempos de tempestade, a menos que entreguemos a batalha e a vingança para Ele. É a Ele que você tem que entregar. E aí, Jesus também ordenou aos seus discípulos que amassem os seus inimigos e orassem por aqueles que os perseguem. Mateus 5:44. Então, quer aprender com Jesus? É orar pelos inimigos, orar por aqueles que vos perseguem. Pastor, mas como que eu vou orar por aquele que me maltrata? É orar no sentido: Deus, tira do coração dele, no coração dela, a maldade que há contra mim. Então eu preciso orar. Senhor, tira do coração dele a inveja, tira do coração dele, Senhor, esse intento contra a minha vida. É o Senhor que diz que nós devemos fazer isso. Então nós precisamos orar. E para a gente encerrar, para a gente concluir, olha agora: o Senhor é meu pastor, por quê? Vamos ver se você está decorando aí. Qual é o primeiro passo? Por quê? Me conhece, passou no teste. Segundo, me proveu, parabéns. E o terceiro?
porque também me restaura. E o quarto, me guia. Ó, o povo tá bom, hein? E o quinto, ó, muito bem. E o sétimo, o sexto, aí eu fui bonzinho para você, né? Me conforta. E o outro, me exalta. Salmo 23, que isso fique no seu coração. Desfrute do cuidado pastoral de Deus, uma vez que a morte de Jesus pagou o preço do nosso pecado por completo. Não há mais necessidade de sacrifício de animais, e Ele é a nossa aliança, através da qual desfrutamos de um relacionamento ininterrupto com Deus. Então, individualmente, você tem o Senhor como teu pastor. Qualquer um que recebe, incluindo você, tem o poder de se tornar ou seja, aliança, filho de Deus, que os habilita a desfrutar do cuidado pastoral de Deus na vida. João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você o recebeu como seu Salvador e Senhor, você pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Ok? Porque lembrando que não é qualquer um que pode dizer que o Senhor é o seu pastor. Se ele não entregou a sua vida a Jesus, o Senhor não é o pastor dele. Ok? Então eu preciso ter essa decisão, entregar a minha vida a Jesus, através do arrependimento, de uma conversão, e dizer, aí sim eu vou poder dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós acabamos de pregar a Tua palavra. A Tua palavra que diz que o Senhor é o nosso pastor, é o meu pastor. E realmente o Senhor é aquele pastor, ó Deus, que cuida de cada um de nós, que nos sustenta, que nos supre, ó Deus, que provê, ó Deus, que faz realmente, nos exalta diante dos inimigos. E aí está, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, irão assistir, e esses que estão aqui, que hoje, Senhor, verdadeiramente eles possam sair daqui com discernimento, com cuidado, e saber que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque é o Senhor que nos leva, Senhor, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. É o Senhor que nos exalta diante dos nossos inimigos, assim como o Senhor exaltou Davi. Que o Senhor exalte cada um que aqui está, fortaleça cada um na fé, e que toda ação maligna, todo o poder do diabo que se levanta contra a tua igreja, caia por terra agora, em nome de Jesus. E se tinha alguém, Senhor, que não tinha ainda o conhecimento profundo que o Senhor é o pastor dele individual, que hoje ele e ela possa sair daqui dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Traz o caderno para mim, fazendo favor. Nós vamos recolher agora a sua oferta, o seu dízimo. Lembrando que semana que vem teremos a Santa Ceia do Senhor. Nós temos o quilo de alimento, aqueles que puderem, obrigado André, poderão fazer. E não esqueça de pegar o quilo de alimento hoje, para a semana que vem você assim trazer para ajudar os menos favorecidos. Nós temos aqui a Melanie mesmo lá, você sabia que a nossa irmã Melanie está agora, eu acho que já deve estar pegando o avião para ir para o Peru. Estava em São Paulo, então está indo lá ver a família, né, do Matias, né? O mês que vem o Matias vai. Então um abraço para todos os nossos irmãos lá no Peru. Deus abençoe. Também a Solange Clementino está aí assistindo. Nós já temos no YouTube os nossos irmãos lá no Peru. Olha só, a Adélia, né? A Adélia, a Ugeda. A Ugeda também é família, amém, que está lá conosco. Deus abençoe. Eu creio que na expectativa de estar recebendo aí a Melanie, com certeza bênção. A irmã Luzinete de Penápolis. Também no Instagram nós temos o Dr. Ciandro. Nós temos o Dr. Ayrton também assistindo. E temos a Cíntia também que está assistindo. Graças a Deus. E quantos que não comentam? Ontem eu fui fazer uma visita e a pessoa disse: pastor, eu acompanho vocês, só que eu não curto, não comento, mas está lá. Então glória a Deus, porque muitas pessoas estão sendo abençoadas pela palavra de Deus.
Vem cá, Matias. Matias vai recolher a oferta e ele vai fazer a oração. Aproveitando, o pessoal lá do Peru ver. A paz do Senhor, Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui, também aqueles que ficaram em casa. Abençoe as ofertas e os dízimos que eles trouxeram e que sejam utilizadas para a tua obra, meu Senhor. Amém. Isso aí. Então você que trouxe oferta, o dízimo, se você que está em casa poderá fazer através do Pix, que é o nosso CNPJ, 16416-275/1000 ao contrário, -40. 16416-275/1000 ao contrário, -40. Posso ficar de pé? Esse louvor, inclusive, fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, que você possa guardar isso no seu coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, com seu amor não há o que temer. Ainda que eu me encontre em problemas e tribulações, permaneço, pois confio em ti. Não temo inimigo, pois Deus está comigo. E se Ele está comigo, a quem temer, a quem temer. Não, não, nunca me deixou na alegria ou na dor. Não, não, nunca me deixou. Eu confio no Senhor. Não, não, nunca me deixou. Deus sempre cuidou de mim. Eu posso ver a luz, eu posso ver a luz radiando nos corações que têm fé. Uma luz que ilumina o que crê. E haverá um dia que o amor irá prevalecer. Esse dia estaremos de pé. Não temos inimigo, pois Deus está comigo. E se Ele está comigo, a quem temerei, a quem temerei. Não, 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 nunca me deixou na alegria ou na dor. Não, não, nunca me deixou. Eu confio no Senhor. Não, não, nunca me deixou. Deus sempre cuidou de mim. Eu posso ver a luz, posso ver a luz radiando nos corações que têm fé. E haverá um fim aos problemas até esse dia chegar. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Agora batendo palma. Não, não, nunca me deixou na alegria ou na dor. Não, não, nunca me deixou. Eu confio no Senhor. Não, não, nunca me deixou. Deus sempre cuidou de mim. Deus sempre cuidou de mim. Deus sempre cuidou
bom saber que temos este cuidado. Quando você sair daqui, saiba, Deus vai estar cuidando de mim. Essa semana Deus vai cuidar de mim, de você. Deus vai continuar cuidando. Então feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, porque quantos livramentos o Senhor já nos deu. Quantas vezes o Senhor fechou, Senhor, a sepultura. Quantas vezes o Senhor nos guardou, nos livrou do mal. E tem nos livrado. Quantas vezes, Senhor, ó Deus, o Senhor impediu que a gente desviasse dos teus caminhos. Obrigado, Pai, obrigado, porque o Senhor é aquele pastor que vem cuidando das ovelhas. Não importa se é uma ovelha, o Senhor vai atrás dela. O Senhor não a desampara, o Senhor não deixa ela de lado. O Senhor pega ela, Senhor, o Senhor coloca nos seus braços e carrega essa ovelha. Obrigado, porque muitos aqui têm sido carregados pelo Senhor. Muitos aqui têm sido sustentados pelo Senhor. Ó Deus, muitos aqui têm sido protegidos pelo Senhor. Teu óleo tem sido derramado e o mal não tem prevalecido. Obrigado, Pai. Gratidão por ter o Senhor como nosso pastor, como meu pastor. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia e pela sua bondade. Abençoa teus filhos, leva cada um em paz para o seu lar, acampa os teus anjos, dê um almoço abençoado em família, dê, Senhor, uma semana de vitória, uma semana de conquista. Se tem alguém enfermo, que toda enfermidade saia em nome de Jesus. Se tem alguém que tem que tomar alguma decisão, que essa pessoa seja dirigida pelo Senhor, para não tomar nenhuma decisão precipitada. Dê tua sabedoria, tua graça, e que toda obra do diabo, todo demônio, toda obra de bruxaria, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. E não volte mais. Nós abençoamos os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre e todos dias comigo. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.